Pessoal, como você já deve ter percebido, os dashboards que nós fazemos, eles são feitos com o Excel nativo do PowerPoint. O que quer dizer isso? Cada gráfico deste tem a sua planilha oculta individual. Então, se eu abrir isso aqui, é uma planilha. Então, está aqui. É a planilha do lado esquerdo aqui. Se eu abrir este outro, vai ser uma planilha totalmente distinta, onde você tem que colocar os valores manualmente aqui para poder alterar o gráfico. Muitos nos chamam assim, mas eu queria que vinculasse com a minha base de dados. É possível ser feito. Nós não fazemos isso nos slides, por quê? Enviar uma planilha separada junto dos slides é muito complexo. Muitas pessoas teriam problemas em vincular, porque perde o vínculo, grava em outro lugar. É muito complexo de ser mantido isso. Então, mas você pode fazer isso com sua base de dados. E eu vou te dar um exemplo aqui prático de como fazer isso e que cuidados você deve tomar. Vamos lá? Então vamos, o mesmo gráfico que nós estamos utilizando aqui nesses tutoriais. Então vamos clicar aqui, editar dados com Excel. Então tá aqui. Esse do lado esquerdo, essa planilha do lado esquerdo é a planilha nativa do gráfico lá do slide. E aqui do lado direito eu criei uma, só para fazer uma simulação colorida aqui, base de dados externas. Pode ser que sua base de dados tenha um monte de números, muitos números, e você pode fazer o vínculo de qualquer forma. Supor que esses dados venham de alguma fonte do seu sistema de controle, etc. Mas é possível vincular. Como? Então você vai pegar esta célula aqui, por exemplo. Eu quero vincular o mês com esses meses aqui. Então eu vou pegar e copiar isso aqui. Ou cada célula dessa, né? Mas eu posso copiar ela inteira. Copio e eu vou colar nesses 12 meses aqui. Como? Eu vou selecionar, aqui eu clico Ctrl C e aqui eu vou, botão direito, vou colar especial e vou colar link. Antigamente chamava colar com vínculo. Eu estou usando o Excel do Mac, talvez no Windows seja assim, não me recordo. Colar link. Então, olha só o que aconteceu. Então, janeiro, fevereiro já está aqui. E se eu clicar na célula, você vai ver que o valor, ele chama a pasta 5, base de dados externa, que é onde está no seu computador. Então, você pode fazer a mesma coisa, selecionando esses dados aqui, copiar, e aqui eu vou colar. Seleciono o mesmo espaço, colar, link. Já alterou, aqui e ali. Agora, toda vez que eu alterar aqui, vamos alterar essa primeira, despesas, vou colocar aqui 10. Já altera lá no meu slide. E é o que está acontecendo aqui, ó. A despesa foi para 10. Agora vamos alterar aqui a receita aqui para 10. Já alterou aqui. Ok? Agora o que acontece? Se eu fechar a planilha nativa do slide e alterar aqui, muitas vezes vou voltar a despesa aqui para 3. Olha o que acontece. Quando você altera aqui e a sua planilha do gráfico está fechada, ela não altera sozinha. Você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui, editar dados no Excel, abrir, aí ele vai puxar o valor, já alterou aqui, ó, e fechar. E aí sim, o gráfico é alterado. Isto é inerente do PowerPoint, do Excel para o PowerPoint. Então, Alexandre, você vai ter que fazer tudo isso sempre que para alterar o gráfico? Sim. Você precisa, alterou a sua planilha, sua base de dados altera automaticamente. Você não precisa nem olhar. Você pode vir aqui de manhã e abrir todos esses gráficos. Você vai abrir esse, editar no Excel, aí você vai abrir esse, se tiver vinculado também, né? Editar dados no Excel. Quando abriu, é só você vir e fechar. Você vai abrir esse, editar dados no Excel. Abriu, fechou. Só isso. E aí ele vai estar alterado automaticamente. É um trabalho de você abrir as planilhas, mas convenhamos, muito mais fácil do que ficar digitando uma por uma. Agora, muito cuidado. Se você mantém esse slide ou essa apresentação em outros computadores de outras pessoas,
que você distribui para a sua equipe, por exemplo, se você alterar sua base de dados, ele vai perder o vínculo com o slide, porque tem que estar no mesmo local de armazenagem. Então, esta é a razão que a gente não faz os gráficos com Excel externo, com planilhas de dados externas, porque sempre tem um problema de vinculação, desculpe. Mas é assim que você pode fazer para vincular com a sua base de dados e ter os valores automatizados.